Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje estaremos falando sobre lançando os alicerces do templo, Esdras 3, do versículo 8 ao 13. Vamos estar lendo. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para surpreenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Estarei explicando. A melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa. Quando a adoração ao Senhor é a base e a prioridade, o resultado será abençoado. Como podemos entender essa parte aqui? A melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa, quando a adoração ao Senhor é a base e a prioridade. O resultado será abençoado. E a prioridade. Gente, o que podemos entender aqui é que a adoração ao Senhor, ela é a base e a prioridade das nossas vidas. Nós não podemos botar nada à frente de Deus. Nós precisamos, primeiramente, buscar o reino do Senhor, adorar o nome do Senhor. Senhor precisa ser a base das nossas vidas. Mas por que eu falo isso? Ali, em Esdras 3, do versículo 8 ao 13, fala sobre remanescentes. E esses remanescentes precisaram ter essa casa reconstruída. E qual é a casa que nós precisamos reconstruir todo instante? É o nosso coração. Porque sabe qual é a casa que Deus mora? É o nosso coração. Sabe? Ele deu uma casa pra gente com uma casa boa, né? Com paredes, com quarto, sala. Né? Ele deu uma casa pra gente. Mas a casa que ele habita é o nosso coração, é essa casa. Claro que ele tá na nossa casa, ele tá cuidando da nossa família, mas a casa que ele precisa que esteja sendo reconstruída é o nosso coração. É essa casa que ele quer reconstruir, é essa casa que ele quer habitar, é essa casa que ele precisa que você dê lugar para ele tomar conta. Então vamos continuar aqui.
Aprendemos com esse texto que as prioridades dos remanescentes foram de restaurar a casa e o altar do Senhor. A casa e o altar, quer dizer, nosso coração e é a casa do Senhor e aonde ele habita, e o altar, onde ele quer ser constantemente adorado, constantemente louvado, constantemente ele quer que você esteja se prostrando aos pés dele. Para começar bem, antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade em nossa vida. Viu? Você precisa ter o Senhor como prioridade da sua vida, como Senhor da sua vida, como o Senhor que você fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja primeiro, o Senhor é o primeiro, eu quero que a cada instante o Senhor seja primeiro, não deixe que nada venha antes de ti, não deixe que nada venha antes de eu louvar o teu nome, de engrandecer o teu nome. Vamos continuar. Quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Certa vez, um diácono virou-se para o seu pastor e disse: Pastor, para iniciar a construção do templo, o senhor inicialmente só vai precisar de uma pá e uma enxada, pois após a conclusão da primeira sapata, Deus enviará os recursos necessários. Semelhantemente, foi o que aconteceu com o povo judeu. Deus enviou os recursos necessários conduzindo a história e agindo através da vida de Ciro, rei do Império Persa, que invadiu e derrotou a Babilônia em 538 a.C. Inesperadamente, um dos seus primeiros atos oficiais foi autorizar o retorno dos judeus exiliados à Palestina e a reconstrução de seu templo em Jerusalém, restaurando assim seu culto nacional. Esdras 1, do versículo 2 ao 4. Não obstante, muitos judeus decidiram ficar no conforto da Babilônia, estabelecida e civilizada em lugar da dificuldade da Judéia empobrecida. Aqui em Esdras 3, do versículo 8 ao 13, nós vemos a reconstrução do templo do Senhor, o templo físico, né? O templo que a gente vai adorar a Deus. O templo que muitas pessoas falam que é a igreja. Porque ali é onde a igreja se reúne. Ali é o templo do Senhor. Mas a igreja somos nós. Ali a igreja do Senhor se reúne para adorar o nome dele. A política da liderança do rei Ciro era restituir os deuses dos povos conquistados ao seu santuário. Aos judeus foram restituídos todos os pertences do Deus de Israel. Logo foram devolvidos cerca de 5 a 6 mil utensílios de ouro e prata. Esdras 1, do versículo 1 ao 11. Estarei trazendo essa palavra em outra oportunidade. Sobretudo, o rei também encorajou o povo a retornar à sua terra e no segundo ano após a volta, 536 a.C., Zorobabel assumiu a liderança sobre a orientação de Deus e logo se apresentaram 4 líderes de 4 famílias de levitas para assumirem o trabalho. Esdras 3, do versículo 8 ao 9. E vejamos a soberania de Deus. Ele usou a vida de um rei pagão para cumprir os seus propósitos. Creia que ele esteja agindo em seu favor, preparando os recursos e tudo o que for necessário para a realização da obra. Portanto, coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados. No ano de 2020, foi mencionado em demasia acerca de EPIs, equipamentos de proteção individual, visto que eles têm como finalidade proteger o trabalhador dos prováveis riscos que ameaçam a sua segurança e sua saúde no trabalho. O emprego dos EPIs de forma correta foi essencial para a proteção dos profissionais da área da saúde no combate à pandemia da Covid-19. Por analogia, os que retornaram do exílio seguiram um protocolo de atividade. A reconstrução do altar
fez parte deste protocolo. Ele foi reconstruído e, por consequente, os sacrifícios regulares foram oferecidos nas épocas indicadas e todas as festas foram restabelecidas, de acordo com o que estava prescrito da lei de Moisés. Houve uma ênfase sobre a oferta de holocausto, que, diferentemente da oferta pelo pecado, representava a dedicação do adorador a Deus. Em vista disso, vemos a sinceridade e a espiritualidade da adoração que os sacrifícios estabeleciam. Esdras 3, do versículo 1 ao 6. No texto de Esdras 3, do 8 ao 9, percebe-se que tudo foi feito exatamente da forma correta, até mesmo na contratação de pedreiros e carpinteiros. As pedras deveriam ser cortadas e a madeira obtida nas colinas do Líbano, igualmente da mesma fonte da qual Salomão conseguiu material para a construção do primeiro templo. Em conformidade à santidade da tarefa, os levitas foram encarregados para supervisionar os trabalhadores. Em seguida, após a colocação das últimas pedras do alicerce, foi realizada uma grande celebração, onde os sacerdotes estavam paramentados, de forma adequada, trajando suas vestes e com as trombetas em suas mãos. E os levitas estavam com seus instrumentos e louvavam a Deus em duas vozes: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos 136. Deus é santo. Todos os protocolos foram cumpridos por meio de uma liderança comprometida. Creia que Ele está agindo em seu favor. Portanto, lancem os alicerces e declarem que o Senhor é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Surpreendentemente, estamos diante de uma autêntica explosão de emoção, um misto de tristeza e alegria, visto que o choro pode ser desencadeado por diversos estados emocionais. As lágrimas expressam emoção e podem exercer um impacto positivo na saúde física e psicológica, aliviando angústia e aflição. Além do mais, pode também ser interpretado como um pedido de ajuda. Todavia, o choro não significa que uma pessoa seja fraca, sentimental ou impotente. Dessa maneira, o choro é uma emoção que o próprio Senhor Jesus experimentou. João 11:35. Ora, nessa parte final do nosso estudo, encontramos uma multidão de aproximadamente 500 pessoas reunidas, tanto as que vieram do cativeiro como as que ficaram em Jerusalém. Essas pessoas estavam ao redor daqueles que lançaram as bases, as mais velhas, as quais viram a beleza do primeiro templo, construído por Salomão. Estavam chorando ao observar o novo templo de medida inferior. Por outro lado, havia no meio do povo pessoas que davam brados de alegria pelo lançamento das bases do templo. Finalmente, aquele seria o início da reconstrução do templo, o qual seria inaugurado 5 anos depois. É Esdras 3, do versículo 8 ao 9. Deus é poderoso. O choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do povo. Creia que Ele esteja agindo em seu favor. Celebre ao Senhor com brados de alegria. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Para pensar e agir. Desta forma, nesta lição aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, visto que o povo, qual retornou do exílio babilônico, priorizou o Senhor em sua vida. Como resultado dessa demonstração pública, houve a restauração do altar, bem como o lançamento das bases para a reconstrução do templo. Nesse prisma, então reflita. Primeiro, Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia os recursos necessários. Com certeza, Ele usa qualquer pessoa. Ele usa uma criança, Ele usa um ancião, Ele usa um irmão, ele usa um irmão, ele usa
Uma pessoa que às vezes nem é da casa dele para que fale ao seu coração. Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Ele quer que você tenha uma postura correta diante dele. Terceiro, Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. Entenderam o que quer dizer esse 3? Ele não pode ser limitado só por um espaço ou pelo tamanho da estrutura de um templo ou pelo espaço físico que a gente habita. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus fazer o que ele tem que fazer, deixa Deus falar ao seu coração. Não deixa que uma palavra te tire da presença do Senhor. Não deixe que nada faça com que você não escute a voz do Senhor. Medita nessa palavra. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!